professor Everton, tem graduação, mestrado, doutorado na área de física, pós-doutorado também, né, na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Esteve mexendo até com acelerador linear aqui, né, Everton? Pô, estava vendo aqui no teu currículo. Atualmente é professor assistente 3 da Universidade Católica de Pelotas, faz parte do corpo docente de mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação da UCPEL, e ocupa o cargo do coordenador Inovar e BioSim Lab, Laboratório de Engenharia Biomédica e Biomateriais. Foi coordenador do curso de Biomedicina da Universidade Católica de Pelotas em 2023. Atualmente é membro do Núcleo de Inovação desde 2023 e Comitê de Ética em Pesquisa desde 2018. Ambos pela mesma universidade. Possuem atividades de pesquisa e desenvolvimento em sistema de desinfecção por ultravioleta, o VC, da qual nós temos a parceria aí com o nosso laboratório, com o professor Lund, enfim. Também parceria com a empresa Freedom, veículos elétricos, com a empresa LifeMed, e onde atua com uma avaliação de tecnologias aplicadas à saúde. Possui experiência e interesse científico nas áreas de controle e qualidade de equipamentos, blindagem de radiação ionizante, microbiologia aplicada, tecnologia associados ao emprego de radiação UVC para desinfecção de ambientes e objetos, materiais poliméricos, modelagem de peixes, partículas carregados, caos, dinâmica não linear e processamento de sinais aplicados a séries temporais e imagens médicas. Então, Everton, desde já te agradeço a oportunidade aí por estar compartilhando conosco aí essa apresentação, esse conhecimento, né? O Everton vai mostrar para vocês, enfim, algumas ferramentas que facilitam o nosso dia a dia de pesquisa. Não vou me alongar aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Everton. Deixo contigo a palavra aí para prosseguir com a atividade. Valeu. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Kiso, aí, pela apresentação, pela oportunidade aí de conversar com vocês aí, alunos, né, pesquisadores da UFPEL, aí do curso de odontologia. Não sei se tem alguém da engenharia de materiais aqui também, né? Então, antes de a gente começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu coloquei para gravar também, caso alguém queira, né, olhar os vídeos depois, em casa, com calma, né? Então, também vai ter essa oportunidade, tá? Então, vocês estão me escutando bem, pessoal? Tudo certo, Piva? O áudio tá bom? Perfeito, estou ouvindo bem aqui. Então, beleza. Pessoal, então hoje eu separei aí 2 tópicos importantes dentro aí da academia, da pesquisa científica, para a gente discutir um pouco. Claro que eu não vou conseguir falar tudo sobre isso, mas eu queria dar um embasamento. Eu só vou minimizar aqui de forma que vocês consigam ter condições de estudar isso aí e usar essas ferramentas, né, e seguir adiante. Eu também vou colocar aqui, Carol, se você puder, vou te colocar aqui como coorganizadora, junto com o Piva aqui, mas o Piva está no celular. Se alguém pedir para entrar na sala, por favor, Carol, me dá um ok aqui, porque no meio da apresentação, às vezes eu posso esquecer aí, deixar alguém de fora da sala. Tá bem, pode deixar. Obrigado, Carol. Então, voltando, pessoal, então eu vou falar de 2 ferramentas. A primeira ferramenta aqui é o LaTeX, tá? Então, o LaTeX, eu vou falar o que é uma linguagem de marcação, né, tipo HTML, mas vocês vão ver que ela tem um cunho muito mais prático dentro da academia que o próprio HTML, pelo menos para nós aí que focamos muito em escrita de artigos. E o Orange Pro, que é um software para fazer gráficos, né? Então, não vou me apresentar novamente, o professor Piva já falou, sou professor do mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação ali da Católica, né? E para a gente falar um pouco sobre isso, eu vou passar algumas referências que eu uso como base, né? Então, o LaTeX, quando vocês escutarem esse nome, a gente pode chamar de LaTeX ou LaTeX, né? Ele tem esse estilo, essa escrita estilizada aqui, ó, nos próprios livros aqui que eu vou citar como referências, aparece escrito desta maneira, né? Então, é uma linguagem textual, né? Para a gente formatar textos, tá? Então, para falar um pouco sobre ele, né, eu vou usar 3 referências básicas, né? Aqui já tem o próprio link, então depois eu deixo à disposição também os slides. Se vocês clicarem aqui, vai direto aqui para o manual do LaTeX 2e, né, que é a última versão do LaTeX.
Ela foi lançada em 2018, mas essa é a atualização de 2025. E aqui, a documentação do Overleaf. Eu vou falar depois o que é o Overleaf. O Overleaf é um ambiente que engloba a linguagem LaTeX e facilita com que a gente use ela para fazer textos, tá? E aqui tem o link oficial do projeto LaTeX, que é um projeto que até hoje aí, bem sucedido, está em andamento, tá? Depois que a gente falar um pouco dessa linguagem textual, né, essa linguagem de marcação, que é o LaTeX, a gente vai falar do Orange Lab, que é um software, né, talvez alguns de vocês já tenham utilizado, ele é um software muito acessível, muito fácil, que faz gráficos com uma qualidade muito boa, né? Então, eu chego a dizer que depois do Excel, ou até igual ao Excel, a gente tem o Orange, só que a qualidade dos gráficos padrão do Orange é muito superior à do Excel, tá? Então, esses gráficos aqui são exemplos do que você consegue fazer no Orange, com poucos cliques, tá? Vou tentar falar um pouco sobre isso. Vamos fazer alguns exemplos ali, tá? Então, também, quem quiser acessar o Orange, pode clicar aqui e ir direto para o site. Antes de falar, né, do Orange, a vantagem do Orange, além de ter uma interface fácil, ser intuitivo para utilizar, ele tem uma versão gratuita, né? Aqui até aparece, ó, Free 6 Months Learning Edition for All Students. Então, se você acessar aqui no site do Orange essa versão Learning Edition, você pode pedir para eles, é só mandar um e-mail e eles liberam por 6 meses gratuitamente para você. Né? Às vezes a gente usa até 2 e-mails, né? Um de um colega, um do teu, e você consegue ficar utilizando esse software, claro, para fins acadêmicos e não comerciais, tá? Quem, claro, quiser comprar a versão completa, né, com todos os pacotes, também tem um valor ali, você pode pagar e ter acesso. Normalmente a gente faz isso com projetos, tá? Então, é um software bem legal, claro que tem, né, na internet, como tudo, tem as versões russas, né, que são piratas, que você pode usar também. Tem alguns bugzinhos, mas funciona. Então, de um jeito ou de outro, né, você consegue de fácil acesso ao Orange, tá? Então, como eu falei, né, vamos começar então falando do LaTeX, né? Então, a pronúncia aqui pode ser, como eu falei, LaTeX ou LaTeX, tanto faz, né? Ela é uma abreviação da palavra Lamport Tech, tá? Lamport foi o cara que popularizou a linguagem do LaTeX, tá? Então, como eu falei, ela é uma linguagem programável para texto, tá? Quem criou o LaTeX, né? Na verdade, o Tech foi o Donald Knuth. Então, esse nome aqui, se você procurar por LaTeX na internet, você vai ver que está muito associado a ele, né? Então, lá na década de 80, o Knuth fez um conjunto de regras. Para quem conhece o Excel, vocês sabem que você pode programar algumas funções básicas no Excel para que ele repita um procedimento automaticamente. Isso a gente chama de macros, tá? Então, uma macro é um conjunto de regras, né, com uma certa entrada, que dá uma saída e faz um processo automático, como se fosse um código, um programa, tá? Certo? Então, esse conjunto de macros, né, o Knuth fez um conjunto de macros para a linguagem Tech e criou o LaTeX. Até aí tudo bem, né? Nada muito diferente do que se tinham outras linguagens, o HTML mesmo, só que aí a ideia do Knuth foi focar em textos. Ele achava, né, que as linguagens tipográficas de antigamente, até de hoje, elas eram inferiores, principalmente para algumas coisas como notação matemática. Você vê que o próprio Word, né, quando você vai escrever uma equação, você tem que entrar no modo especial, no equation, e aí tem um monte de opções. Aquela equação fica com um formato estranho, aí você pula a linha, perde a linha, numeração é ruim de colocar. Então, o Word, ele não foi criado para trabalhar com isso. O LaTeX, sim. Vocês vão ver a diferença de qualidade, né, do PDF no LaTeX e no Word. Não tem comparação, né, questão de formatação. Tá? Então, ela foi criada pensada em matemática, publicações científicas, tá?
Então, o Lamport, né, que gerou o LaTeX ali, ele era um cientista de computação, com graduação, mestrado, doutorado em matemática, e aí, em 83, ele foi contactado pela editora Edison Wesley. Se vocês prestarem atenção, alguns livros, eu não sei muito na odontologia, mas na área de exatas é comum aparecer alguns livros da editora Pearson, tá? A Pearson, eu vou ter até alguns aqui em casa, ela tem um aqui, ó, de eletrodinâmica. Então, a Pearson é uma editora americana, se chamava Edison Wesley, então ela conheceu o LaTeX e ficou interessada, né, e entrou em contato com o Leslie Lamport. E o Leslie começou também a conversar com o Donald Knuth e disse, olha, faça algumas alterações aí na tua linguagem para a gente começar a utilizar ela para escrever livros. Então, em 86, né, estou contando a história do LaTeX, porque com a história depois a gente vai usando os comandos e vai gostando mais da ferramenta, né? Eles lançaram em 86, então, esse manual aqui, o primeiro manual do LaTeX, né, do Leslie Lamport. E depois, em 1989, o TEC começou a ficar muito grande, e o pessoal, o Knuth e o Leslie Lamport, não conseguiram mais dar conta, né, de tanta demanda, e passaram, né, a manutenção e o desenvolvimento do LaTeX para o Frank Mittelbach, junto com o Chris Hawley e o Rainer Schupf, né? Então, criaram a equipe do LaTeX 3, né, que depois virou um pacote do LaTeX 2E, que é o que a gente usa hoje, desde 94, claro, tem atualizações, mas esse é o pacote base. Se procurar na internet ali, ó, o Frank Mittelbach, ele tem o LinkedIn lá, você vai ver aqui LaTeX Project, né, a formação dele, o que ele faz aqui. Então, esse projeto aí, ele vem desde lá da década de 90, final dos anos 80 ali, até agora, forte, né, e vamos dizer assim, a linguagem científica mais forte que tem. Para quem escreve artigos, papers, se você for entrar no site das editoras, né, sempre tem lá for authors, e lá sempre tem duas opções, as boas revistas, duas opções, ou Word ou LaTeX. Então, a maioria das editoras já aceitam o formato LaTeX, e a formatação, pessoal, fica bem legal. Depois eu vou mostrar ali, vou entrar em uma revista da Wiley, vou mostrar como é rápido já para você formatar no LaTeX. Tá? Então, como é que funciona o LaTeX? Tá? Vou começar aqui com o básico. Então, ela é uma linguagem que tem comandos. Tá? Ela é diferente do Word. O Word, você vai lá, escreve o texto diretamente, né, na tela, e aquilo já é o teu produto final. O LaTeX não funciona assim. O LaTeX ele precisa ser compilado, ou seja, você vai gerar uma linha de comandos e vai misturar o teu texto com esses comandos e vai clicar lá no botão compilar, vai ter um script, uma linguagem por trás que é o TeX, vai compilar e vai gerar o PDF para você do lado da tua tela. Normalmente, né, o Overleaf, que é o que a gente usa para trabalhar online com o LaTeX, ele já mostra o PDF do lado. Tá? Então, eu vou falar de algumas funções básicas que todo script em LaTeX tem que ter, depois a gente vai fazer alguns exercícios, vamos, né, brincar um pouco com ele. Então, o LaTeX, todo script, né, ele começa com a classe, tá? Então, esse /document class entre chaves aqui, é padrão aqui. Então, a classe, você começa sempre definindo a classe. Isso aqui, pessoal, você não precisa digitar. Se você for lá, por exemplo, no Overleaf e clicar lá, por exemplo, New Document, ele já vai escrever tudo isso aqui para você, tá? Se você for numa revista, como eu falei, ela já vai ter o template, tudo com esses comandos para você. E ainda tem os comandos autocompletar, né? Você começa a digitar, lá o editor já vai sugerir o que você precisa para terminar. E mais ainda com o GPT para corrigir, fica muito fácil de fazer. Mas a gente tem que entender o que a gente está fazendo, para que, caso dê um erro na compilação, você saiba, né? Ele aponta o erro, né? Qual linha tem um problema, mas você tem que saber, ter um mínimo de noção
para poder corrigir, tá? Então, na primeira linha, você define a classe. Eu, né, quando eu vou trabalhar com um artigo, eu coloco a classe article. Mas você pode, por exemplo, colocar classe de livro, que é book, né? Então, ele já formata, né, em estilo de livro, ou ainda a classe que é essa que eu estou usando. Essa minha apresentação foi feita em LaTeX, tá? Então, ela é feita com um texto como esse, eu compilo, ele gera esses slides em PDF, tá? E essa classe se chama Beamer, que é um tipo de classe específica para apresentação. Depois tem que colocar esse pacote aqui, que é um pacote básico aí de encoding, né, caracteres, e aí você já começa com o texto, né? Aí cada função que você vai usar é diferente, você vai aprendendo funções, quero fazer uma tabela assim, assado, você vai colocando pacotes aqui, e eles vão te dando opções de comandos para você ir montando o teu documento. Então, você bota um título, né, autor, data, isso aqui tudo vai formatar. O que é importante? Sempre, todo o teu texto tem que estar entre, né, um comando begin document e um comando end document. Então, ele entende que entre o begin e o end document vai estar o teu texto. Aí, exceções, você vai com barra section, bota o nome que você quer, ele vai dando, já vai numerando e formatando para você. No LaTeX, diferente do Word, você não precisa formatar nada. Não formata margem, não pula linha, até pode pular a linha ali no texto, mas ele já mantém um espaçamento padrão, né? As figuras ele já ordena num formato padrão, você não mexe nisso, tá? Você tem opções de mexer, mas a ideia é que ele faça isso automático, tá? Então, todo pacote que você vai carregar, você usa o comando /use package e bota o nome do comando, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. No documento class eu já falei, né? Para ter uma ideia de padrão de programação, o LaTeX funciona assim, ó. A ideia lógica dele é assim: tudo que está aqui entre chaves, né? Seria, vamos dizer assim, a classe relacionada à minha função. E tudo que eu coloco aqui entre colchetes são opções. Então, vocês vão ver depois, quando eu chamar uma figura, quando eu chamar uma tabela, que quando eu coloco o colchetes, ele dá opções para a figura, opções para a tabela. Então, ele tenta seguir mais ou menos essa regra nos comandos. Não é unanimidade, mas é só para ter uma ideia. Professor, o que tem ali entre os colchetes? É alguma opção para aquele pacote ali. Sei lá, colocar minha figura para cima, para baixo, para o lado, colocar uma do lado da outra, igualmente espaçada. Então, ele tem opções, tá? Isso aqui eu já falei, então, as classes para começar o teu documento mais comum são o article, o book, né, e o report. Eu normalmente uso só o article e o book, tá? Por exemplo, o nosso programa de pós-graduação, ele tem uma classe definida para dissertação. Nós mesmos formatamos, fizemos alguns comandos, claro, baseado em algo já pronto, para que os alunos já entrem ali, já tenham as sessões formatadas e só fiquem enchendo aquele documento, tá? Vamos ver. Outra coisa, você pode escolher também o tamanho do papel. Eu quero fazer, professor, posso fazer um pôster em LaTeX? Sim, você pode definir lá algumas opções aqui, ó, no article, como o tamanho A4, A5, tamanho de fonte. Se define aqui, ó, no Document Class, ele vai fazer para todo o teu texto. Por exemplo, o Word, o ruim às vezes é isso. Vai lá no meio do texto, você copia e cola alguma coisa da internet, ele aumenta a fonte. Aí você copiou de um site, ele troca os caracteres ali, já pula umas linhas. O LaTeX não acontece isso. Tudo que você copia e cola da internet, ele vai fazer sempre do mesmo jeito. Se tiver algum caractere estranho, você compila na hora, ele aponta na tua linha, diz, arrume ali, que ali tem um caractere estranho, tá? E aí você apaga ali, ele já fica tudo formatado certinho, tá? Você pode fazer, né, colocar nessas opções aqui também texto em uma, duas colunas, dependendo do que você vai fazer, tá? Isso aqui eu já falei, então, o LaTeX, todo o comando dele, né, eu falei do document, mas todos os comandos em geral, ele tem essa ideia de ambiente. Você sempre começa com begin e bota o comando aqui entre chaves,
e depois bota o barra end e o comando entre chaves. Então, você vai fazer itens, begin, itemais, end, itemais, e chama os itens no meio. Vai fazer uma tabela, begin table, end table, e bota a tabela no meio. Sempre tem, né, um begin e um end, e aí dentro daquele ambiente, né, então a gente chama isso de ambiente, a gente coloca os comandos que a gente está interessado, tá? Os comandos, em geral, você chama pela barra, então tudo que tem a barra, o LaTeX entende que é um comando, tá? Então, olhando agora novamente esse bloco de comandos aqui, ó, então tenho aqui comandos que chamam pacotes, aqui tem um ambiente, aqui vou chamar o make title, que é um cabeçalho pronto, e aqui já chamei a primeira seção, tá? Compiladores, tá? Tem vários compiladores do LaTeX para gerar o PDF. O mais comum é o PDF LaTeX. Então, esse compilador, ele compila a tua linha de código e já gera um PDF, que é o que a gente mais usa, tá? Bom, eu falei que o LaTeX a gente pode baixar e usar no nosso computador, tem a versão Windows, versão Linux, versão Mac, mas a gente pode usar o Overleaf, né, que é esse editor aqui, ó, que eu vou mostrar agora, né, que eu estou, inclusive, corrigindo um TCC de um aluno aqui, ó, isso aqui está feito em LaTeX, ó, então o LaTeX funciona aqui, eu já vou aproveitar esse exemplo aqui, vamos lá para o começo do TCC aqui, do rapaz, né? Então, aqui, ó, o que eu falei, ó, a classe, ó, então a gente já definiu aqui Mac, né, dissertação, uma classe própria nossa. Então, isso aqui você não mexe, você baixa e usa, tá? Aqui os pacotes, traduzir para o português, veja como fica a formatação, ó, vocês não mexem em nada nisso. Você só vai, por exemplo, aqui, ó, quero trocar o título, ó, você vem aqui e acha onde que está o título, né, vamos passar dos pacotes, aqui, ó, barra title. Então, você vai apagar o título aqui, não vou mexer no TCC dele, né? Mas você vai colocar o teu título, clica aqui no botão Recompile, ó, né? Vou pregar uma peça aqui no Luciano, ele tem que entregar isso aqui hoje. Vou deixar ele desesperado aqui, vou apagar esse título aqui, né? Vamos compilar. O dele está demorando um pouco porque está um documento grande, né? Então, demora, mas normalmente é rápido. Depois eu faço, ó, ele compilou, ele gera o PDF. Vamos dizer que eu troquei o título aqui, ó. Quando eu boto porcento na frente, ó, ele comenta a linha e não aparece, ó. Então vamos colocar outro título aqui, ó. Vou trocar o título aqui, Ctrl+C e Ctrl+V, ele funciona também. Vamos colocar aqui teste, ó. Coloquei teste aqui, quero ver se deu certo, vou colocar lá recompilar, ó. O que vai acontecer? Ó, a formatação vai ficar a mesma, não vai mudar absolutamente nada. Ó, ele vai colocar lá teste no título, tá? Então, a ideia é essa, você não mexer em formatação, tá? Vou comentar isso aqui e vou deixar o título original, vou recompilar. Se, por exemplo, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu falei para vocês que, né, todo comando no LaTeX, ele começa com barra, né? E sempre está entre chaves. Veja que o Overleaf ele já pinta aqui começo e final da chave. Vamos dizer que estava desatento, deixei sem a chave, ó. Então esse comando aqui ele não vai ser concluído. Se eu compilar aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Já deu erro aqui, ó. Ele já vai dizer aqui para mim, ó, aonde que deu um erro ali em tcc.tech, né? Ele vai dizer para mim, ó, I suspect you have forgotten em ele coloca aqui uma chaves, causando um problema aqui que fez parar. Ele não disse a linha, mas, né, como eu estou aqui mexendo aqui, eu já sei que foi aqui que eu esqueci uma linha. Então, eu boto de volta e recompilo, e ele consegue já refazer, né? Ele sempre sai a saída de erro aqui. Então, a ideia é sempre você fazer algo, compilar, ver se ficou certo, volta, compila. Não dá para fazer tudo de uma vez e deixar para compilar por último, que a coisa fica feia. Então, veja, olha como fica legal, ó, ficha catalográfica. Aqui, ó, outra coisa horrível de fazer no Word é sumário, né? Isso aqui, ó, ele faz tudo com referência cruzada, ó. Você já bota a figura lá no local que você quer. Se você clicar aqui, ó, ele já vai para a figura, ó. Tá? Então, isso é automático, vocês não fazem nada.
o script já faz isso para você. Então fica muito organizado, porque isso é uma coisa fácil da gente errar. Então todas elas, né? Você clica aqui, pode ir direto para a figura, né? Então isso aqui chama-se referência cruzada, tá? O sumário já fica todo indentado, né? O que a gente chama de chapter, os capítulos ficam em letra maiúscula, o que você chama ou de section, né? Letra maiúscula, o subsection fica a letra minúscula e já pega uma numeração, né? Uma subnumeração, ó. Vou mostrar como é que está aqui, ó. Vou lá para a introdução do Luciano. Bom, se você der um duplo clique no PDF, o texto aqui, ele puxa o texto para cá, ó. Então, ó, como é que ele fez essa introdução? Ó? /chapter. Esse comando aí é o comando, né, de article para começar a sessão, né? Em artigos a gente usa o /section, tá? Aqui é o /chapter. Então, ó, como é que ele fez, ó? Ele fez aqui, ó, introdução, daí ele compila, aparece essa parte aqui já com a numeração, e aí ele começou a escrever. O ensino de engenharia elétrica exige os conceitos teóricos, e aqui ele citou um autor, pessoal. Isso aqui é um outro problema no Word, que é uma desgraça, assim, ó. Você bota um autor no texto, claro, existem ferramentas, né, para você melhorar, mas o Word padrão é ruim. Ele faz a referência cruzada. Então, por exemplo, como é que eu cito uma referência no LaTeX? O LaTeX funciona assim, tem várias possibilidades, mas o comando /cite, aqui, ó, entre chaves, estão vendo o padrão? O nome que você colocar aqui, ó, ele vai procurar em um arquivo padrão a referência, e a referência já fica no formato que você quer. Por exemplo, eu quero usar o formato ABNT. Eu vou setar ali no meu LaTeX lá um pacote ABNT. Aí ele vai pegar todas as referências e vai colocar no ABNT. Outra vantagem, se você mudar a ordem das referências, o LaTeX automaticamente atualiza para você. Por exemplo, digamos que o Luciano tivesse colocado, mudasse o texto dele aqui, né? Eu não quero mais essa referência aqui, eu quero botar ela aqui embaixo, ó. Eu troco ela de posição. Lá na minha bibliografia, eu teria que trocar onde estava o 1 pelo 2, trocar os dois no Word manualmente. Aqui não, ele faz isso para você, porque ele vincula a citação pela posição pela posição do cite aqui, e ele faz isso automático. Como é que eu faço as referências, tá? Você usa um segundo arquivo, ó, referências.bib aqui, ó, tá? Deixa eu ver se foi essa aqui, eu acho que ele tem duas. Mas é um arquivo sempre com a terminação .bib. Então tá aqui, ó. Normalmente, então as revistas, quando você entra num site de uma revista científica, ela já te oferece vários formatos para você exportar as referências. E o GPT, hoje em dia, ele já faz automático isso, né? Vamos pegar uma referência, por exemplo, vamos achar um artigo do professor Piva aqui, então. Evandro Piva. Vamos lá. Vamos colocar na dissertação do Luciano aqui. Vamos lá, professor Piva, vamos achar um artigo, ó, esse aqui, ó, 891 citações, esse aqui é bom, né? Vamos lá entrar, Systematic Review, olha aqui, ó, entramos no site aqui da Elsevier, que é uma editora a maior editora, eu acho, que existe. Aqui, ó, se você quer citar o artigo do professor Piva, você vem aqui em Cite, ó, ele dá várias opções para você, ó. Formato RIS e aqui, ó, formato BibTeX. Esse é o formato do LaTeX, né? Esse BibTeX, veja que o TeX é do LaTeX. Se eu salvar aqui, ó, ele já, abrindo esse arquivo, ele já vai me mostrar aqui as referências no BibTeX, ó. Tá aqui, ó. Tá, pessoal? Então, ele já vem completo, ó. Você não precisa se incomodar com isso. Eu, normalmente, tiro aqui, ó, o resumo, ó. Aqui o abstract, ó, deleto, né? O DOI aqui, o URL, eu deixo aqui o URL. Normalmente eu faço o seguinte aqui, eu apago o URL e boto aqui no lugar do DOI o URL, porque daí ele dá um link lá na referência, tá? Então, essa aqui é a referência do paper do professor Piva. Vou copiar ela aqui, ó, Ctrl+C, e vou lá no meu editor e coloco aqui, ó, em qualquer lugar, ó. Professor, você não vai bagunçar a dissertação do guri? Não. Se eu não citar essa referência,
ela fica aqui e não aparece no texto. Mais uma vantagem, você pode encher de referência ali, quanto você quiser, só vai aparecer no texto se você citar. Se você não citar, não aparece. Então, ó, qual que é o nome dessa referência do artigo do professor Piva? É esse aqui, ó. É a primeira entrada aqui, ó. Rosa, 2015, 765. Pode dar outro nome, professor? Pode dar o nome que você quiser. Ctrl C. Como é que eu cito lá? Eu volto no arquivo .tec, tá aqui, ó. Aqui tá meio bagunçado aqui, mas vamos ver, ó. O .tec tem o Brazilian.tec. Esse aqui não é, porque tem os comandos aqui que não é. Vamos ver aqui, o pseudocódigo também é um apêndice. TCC Luciano atual. Vamos lá, esse aqui que eu tava, ó. Vamos voltar lá. Então, digamos que eu queira citar aqui, além do Filgueiras, né? Eu vou colocar nesse parágrafo aqui o professor Piva. Então, eu vou fazer, ó, cite. Ó, ele já me dá a sugestão aqui, ó, tá? Vou abrir aqui, ó. Cliquei aqui, ele já me dá todas as sugestões que eu tenho na minha lista ali, ó. Mas eu já dei um Ctrl C lá, vou dar um Ctrl V. Ó, se eu errei o número, ó, dou um... Errei, por exemplo, mas eu lembro que é rosa, ó. Ele já aparece opções com R aqui. Eu clico aqui, ele já completa para mim. Então, terminei aqui, fechei as chaves, usei o comando /cite, que cita referências. Ó, aqui não tinha nada, vou recompilar, ó. Vai aparecer aqui, ó. Olha que fácil. E que bom isso para nós, né, que existe. Vou recompilar, e ele vai aparecer aqui, ó. Tá demorado porque esse texto aqui, como eu falei, ele tem 81 páginas. Um artigo aí de 10, 15 páginas. Ó, já aparece aqui, ó, a referência, ó. Rosa Piva Silva 2015, já no formato ABNT. Se eu clicar aqui, ele já vai estar lá nessa posição aqui, ó, e já vai estar ordenado em ordem alfabética. Isso porque eu estou usando a ABNT. Se eu quisesse usar outro formato, né, a ABNT é uma norma brasileira, né? Se eu estou trabalhando lá com um artigo internacional, eu vou ter que seguir uma norma, normalmente Chicago, outras, né? Vamos ver aqui, tem outros tipos de formato de referência, agora eu não me lembro, tá? Que você pode formatar também automaticamente. Ah, por exemplo, eu não quero usar essa referência aqui, e eu estou usando lá um outro formato Vancouver, lembrei. Eu jogo no GPT e peço para ele converter, ó. Vamos lá. Vou tirar o professor Piva aqui da dissertação do Luciano, porque ele logo está entregando, né? Aí quero tirar essa referência, eu só apago aqui, ó. Não preciso nem tirar lá do meu arquivo .bib. Pô, já tinha atualizado, Everton, lá no Google Acadêmico, 892, agora voltou para 891. Ah, sumiu uma, né? Aí sim, né? Vamos recompilar aqui, ó, tá? Olha só, recompilei, né? Vamos ver, ó, essa referência que eu não citei mais, apaguei o comando, ela vai sumir, tá? Vamos ver. Ó, veja que agora saiu rosa. Vou dar um clique aqui, ó. Vamos ver se eu volto para lá. Estou na primeira, essa aqui, a parte aqui eu tenho que ir manualmente, tá? Tá meio travado aqui, tá? Ó, eu tinha citado aqui, ó, não aparece no PDF. Ah, professor, para baixar esse PDF, vem aqui, ó, depois, ó, menu, PDF, clica aqui, ele já vai para a caixa de downloads ali. Aqui ele já tem, ó, se você clicar aqui, então, vamos nesse menu aqui, vamos explorar. Ele já tem aqui, ó, o compilador, você pode escolher qual arquivo é o main document. Aqui tem um negócio legal, ó. Spell check, corretor ortográfico em inglês, até o meu aluno colocou em inglês aqui, ó. Olha, esse aí não, se esqueceu que a gente ensinou, ó. O ideal é colocar aqui para ele, ó, português brasileiro, ó. Aí você dá um OK, né? Dá um OK aqui, ele já vai fazer a correção, ó, ortográfica, ó, aqui Arduino, ó, como o Word, ó, você pode adicionar o dicionário. Então, é uma ferramenta muito boa mesmo, sim, muito boa mesmo. Até vou depois conferir aqui se ele não escreveu nada errado aqui, ó. Ele já corrige para você aqui em tempo real, tá? Certo? Bom, pessoal, então, de referências, né, só voltando para mostrar para vocês, ó, eu mantive aqui, ó, a referência do professor Piva. Ela está aqui para usar quando eu quiser. Eu posso deletar
ou posso deixar aqui. Se eu não citar ela no texto, ela fica aqui e não tem problema. Vou deixar aqui para citar depois o professor Piva, né? E ela fica ali guardada para a gente. Vamos olhar mais algumas coisas aqui. Vamos aproveitar essa dissertação que já está pronta, aí a gente já vai direto ao ponto. Ó. Então, a introdução está feita, motivação. Vamos lá, figura, pessoal. Vou dar um duplo clique aqui e mostrar como é que é a figura. Tá? Vamos ver se o Luciano fez direito o dever de casa. Então, como eu falei, ó, vou dar um zoom aqui um pouco maior. Ó, você pode personalizar essa tela aqui, puxar um pouco mais para cá. Ó. E aqui, ó, uma coisa legal. Ó, digamos que você está fazendo esse documento, ó, o Luciano está conectado aqui, ó. Eu consigo ver que ele está conectado aqui, ó. E se eu for nesse botão Share, eu posso compartilhar com mais pessoas, ó. Todos esses podem ter acesso a esse documento e editar. Na versão gratuita, só 2 pessoas podem ser editoras, os outros só podem fazer comentários. Mas isso com convite dentro do e-mail. Tem um jeito de você modificar isso, mas nesse projeto eu não consigo mostrar porque eu não sou o proprietário. Ó, o Luciano está como owner. Se você é proprietário, você pode gerar um link e deixar esse link editável para qualquer um que acessa. Aí você salva esse link em algum lugar e aí todo mundo pode mexer no arquivo, tá? Uma coisa boa aqui, ó, é que você pode fazer isso aqui, ó. Digamos, ó, aqui eu tenho um erro, ó. Meu aluno citou essa figura aqui, ó, a figura é a 2.1, mas o ideal é usar referência cruzada, ó. Eu posso selecionar aqui, colocar add comment e dizer assim, ó, Luciano, colocar referência cruzada. E dou um comment aqui, ó, vai ficar com o meu nome aqui, a Sabinha, né? Ó, para ele olhar e depois ele pode responder aqui, assim como a gente faz no Word, tá? Se eu cometi um erro, não quero, eu posso editar isso aqui ou deletar, deleto, sai aqui. Como é que eu faço referência cruzada de figura? Depois a gente vai como construir a figura. Da mesma maneira que a mesma ideia da excitação de referência. Só que a diferença é que você usa o comando /ref. /ref é de referência, que a gente usa para equação e para tabela e para figura. E aí, sempre a tabela vai ter um label aqui, ó. Assim como a bibliografia tem um label aqui para você dar um nome para a figura. Deixa eu chamar essa figura aqui de 2.1. Normalmente, o padrão que o pessoal sugere é que você, quando é figura, você faça fig 2 pontos e bote um número, tá? Você pode colocar também figura tensão aqui, fig 2 pontos tensão, tá? Esses labels sempre tem que ser diferentes. Aí você copia esse label aqui e coloca aqui dentro, ó. O label é o nome da tua figura. Com o comando ref, você compilando, ó, o que vai acontecer, ó? Ele tinha digitado 2.1 manualmente, mas esse não é um comando de LaTeX. Não é o jeito correto de fazer. Você precisa deixar com referência cruzada. Agora sim, ó, referência cruzada. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me direcionar para a figura. Por que é bom a referência cruzada? Porque se porventura, assim como as referências, você mudar a numeração das figuras, puxar uma figura para cima, para baixo, o LaTeX vai numerar corretamente para você e você não precisa se preocupar com isso. Então, tudo a gente amarra. Equações, ó. Meu aluno aqui também cometeu um problema, ó. Fez um erro aqui, ó. Ele não numerou a equação do jeito certo. Você tem que chamar a equação, depois eu vou puxar a orelha dele. Da mesma maneira, se chama com /ref, dá um número para a equação, com um label, e assim por diante. Vamos voltar para a figura aqui, como é que a gente faz a figura? Tá, eu vou pegar essa aqui que a gente estava trabalhando, ó. Vou dar uns espaços aqui. Então, esses espaços aqui, ele espaça aqui no texto, do jeito que você organiza aqui, ó, e veja que ele já centralizou a figura, ó. Digamos que essa figura aqui, ela está muito pequena. Ele já tem um comando, ó. Lembra que eu falei no começo da aula? Ó, tudo que está entre chaves são comandos opcionais, ó. Então, o ambiente que chama a figura, a gente chama de include graphics. Esse é a função que adiciona um gráfico. Então, tudo que tiver em /include graphics, ele vai botar uma figura. O que está aqui dentro são opções.
Então, aqui eu estou colocando uma opção que é chamada width, né, com igual, barra line width. Line width quer dizer que eu quero a figura com a largura da página. Se eu colocar 0,85 na frente, ele vai me dar 85% da largura da página. Se eu tirar isso aqui, eu colocar 1, por exemplo, ele vai deixar a figura da largura da página. Então, é tudo matemático, né? Veja, ó, ele formata para mim, ó. Eu não preciso puxar nos cantinhos da figura. Ah, eu achei que está muito grande. Ah, vou diminuir um pouco, vou colocar 0,8. Vou botar o que estava antes, 0,85, tá? Para ficar um pouquinho menor. E aí, ele vai, para mim, ajustar proporcionalmente a figura, né? Para que eu possa colocá-la no meu texto, tá? Então, aqui o ambiente de figura é assim, ó. Começa, eu falei para vocês que todo ambiente começa com begin. Então, begin figure. Essa opção aqui, entre chaves, é uma opção para eu dar opções para o LaTeX colocar a figura no começo da página, o H é here, o T é no final da página, então ele vai procurar espaço no meu texto, vai colocar a figura em cima, se não tiver espaço, ele vai colocar ela embaixo, desculpa, ele vai colocar aqui, here é aqui. Se não tiver espaço no ponto que você está pedindo a figura, ele vai colocar no topo da página. Se não tiver espaço, ele vai procurar bottom, B é no final da página. Se não tiver espaço, ele procura na próxima página. Então, ele vai colocar a figura para você. Aqui, como é que eu faço a figura? Como é que eu coloco a figura? No Include Graphics, entre chaves aqui, você coloca o nome da tua figura. Ó. Essa parte aqui é o nome. Então, eu arrasto aqui para dentro. Eu fiz uma pastinha aqui, então a gente fez uma pastinha figuras do trabalho barra, e tudo que está aqui dentro são figuras do texto, ó. Então, é só você colocar o caminho aqui, ó. Então, essa figura chama-se figura 1. É essa aqui, ó. Se você clicar, ela aparece aqui, ó. Essa figura aqui, ele arrastou aqui, né? O overleaf está tão legal que você acha uma figura na internet, às vezes, vamos ver figuras no Google, e arrasta. Deixa eu puxar esse editor para cá, ó. Não sei se não dá certo com todas, mas às vezes eu posso arrastar diretamente para cá, ó. Ó, ele já aceita, ó, não preciso nem salvar a figura. Só que essa aqui é formato AVIF. Se for formato PNG, PDF, ele já entende. Então você não precisa nem salvar a figura. Ele já vai para cá e aí você já pode chamar com comando ela aqui e botar no teu texto. Não precisa formatar nada. Vamos voltar, então, aqui eu vou sair, então, procurar o arquivo tech aqui de novo, que é o luciano.tech, vou voltar para o ambiente de figura. Esse comandinho aqui dentro, né, então, entre o begin figure e o end figure, eu tenho meu ambiente para essa figura. O include graphics coloca a figura aqui, o barra centering bota lá no meio, né, tem outros comandos para você colocar ela à esquerda, à direita, né, e assim por diante. E o barra caption vai ser a legenda. Isso é outra coisa no Word que é muito ruim. Aquelas legendas ali são horríveis, assim, não tem padrão, fica uma tabela ali, é feio aquilo. Aqui ele já bota no tamanho certo, já numera, né, proporcionalmente a referência cruzada, e o que você botar aqui dentro, ó, ele vai colocar direto na legenda da figura. Tá, pessoal? Equações. Equações é o melhor, né? Vejam a diferença, agora observem a diferença de qualidade de uma equação no LaTeX para o Word. Então, ele já tem comandos matemáticos para você trabalhar equações. Né? Então, você digita as funções, já com o nome intuitivo, ela já aparece. Então, o ambiente de equação é o begin equation. Então, você coloca o begin equation e end equation, tudo que você colocar dentro dele aqui, ele já entende, tá? Veja que é bem intuitivo, ó. Eu quero fazer V de T, e ele ainda tem essa função que ele mostra a equação aqui, ó, antes de você compilar. Ó, se eu quero fazer V de T, ó, e quero botar um subscrito, ó, quero colocar V de T1, eu coloco o underline 1, ele já entende que isso aqui já é um subscrito, não preciso clicar lá, procurar no menu para colocar menor, é tudo intuitivo. Se eu quero fazer elevado, ó, circunflexo, ó, ele já bota ali
porque ele entende que se você está dentro do ambiente equation, isso já são comandos matemáticos, tá? Se eu quero fazer uma fração, por exemplo, vou colocar aqui, ó, é o comando frac. Isso tem tudo no manual do LaTeX, ó. Ele já me dá uma opção aqui, ó, frac. Vamos colocar uma fração, ó, sei lá, 1 sobre f. Ó, ele já coloca para mim aqui, ó, tá? Eu não compilei, então ele não aparece aqui. Se eu compilar, ele vai para o meu PDF, ó. Ele já vai aparecer aqui para mim, ó. Certo? Ó, já destruí lá o TCC do Luciano de novo, tá? Agora eu apago, venho aqui e compilo novamente. E aí, vou tirar esse 1 aqui também que não tinha. Vou ver se dá tempo. Olha, vou ter que recompilar de novo para tirar o 1. Então ele entende. Letras gregas, você bota a barra na frente, né? Por exemplo, ômega, que é esse ômega minúsculo, ó. Bota a barra e escrevo ômega. Sempre a barra e o nome. Quero o ômega maiúsculo, bota o O maiúsculo. É bem intuitivo, ó. Ele vai fazer o ômega maiúsculo aqui para mim. Professor, onde é que eu acho esses nomes? Nesses manuais que eu coloquei ali no começo da aula, tem todos esses comandos aí. E o GPT, você pode escrever de qualquer jeito, ele já te dá o comando. Por exemplo, vamos lá para o GPT, e vamos colocar aqui assim, ó. Vamos pensar aqui, escreva a fórmula do oscilador harmônico, que é um problema bem comum na física, em LaTeX. Vamos ver, ó. Ele já vai dar para mim o comando. Aqui, ó. Aí só vai em copiar código aqui, ó. Me deu a equação clássica do movimento harmônico, eu copio aqui, ó. Vem aqui dentro do ambiente equation, ó. Dá um enter. Vou colocar uma segunda equação aqui. Vou colocar o barra barra, que é para pular linha aqui. Ele vai aparecer uma equação aqui para mim. Vamos ver aqui se... Ó, deu erro. Não deu certo, ó, porque eu vou aqui, ele diz, ó, faltou um dólar, tá? Dólar é um ambiente matemático para a equação, mas eu fiz outro problema aqui, fiz outra cagadinha aqui. Tá? Vamos pular aqui, vamos ver se agora vai. Senão eu separo em outro ambiente, porque com duas equações tem mais peculiaridades aí do ambiente. Vamos ver se dá certo. Ó, aqui ele compilou, ele só não entendeu para pular a linha aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó. Olha só o que aconteceu, ó. Então, ele escreveu a equação que tinha, a equação do oscilador harmônico, e ele juntou aqui, ó. Tá? O que eu posso fazer, ó? Eu coloquei, normalmente o barra barra, ele pula a linha, mas não está pulando. Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Copio isso aqui, ó. Ctrl C, e vem aqui, ó. Meu código não está pulando linhas entre as duas equações. Resolva. Para vocês verem como programação hoje é muito mais consulta do que você ter que saber o comando. Obviamente, se eu não soubesse o ambiente, não entendesse nada, ia ficar muito difícil. Ó. O GPT já te dá duas opções. Ó. A primeira opção, ele diz, ó, não use o ambiente equation, use o ambiente align. Vamos copiar isso aqui e vamos ver se funciona. Às vezes o GPT também erra. Tá? Então, vamos comentar aqui essa equação do Luciano. Tá? Eu vou dar um if false, que é um comando que comenta bloco e termina com barra fi. Isso aqui é um comando possível, ou eu posso fazer mais simples, assim, se eu não conheço nenhum comando LaTeX, eu uso o porcento na frente de todas as linhas, ó. Ele fica azul, e isso aqui não vai fazer mais parte da dissertação do Luciano. Dou um Ctrl V, vamos compilar, ver se o GPT acertou dessa vez. Vamos ver se ele vai aparecer as duas equações para mim. Deu erro. Deu erro, mas apareceu aqui, ó. A primeira e a outra. Vamos ver o que ele está reclamando aqui, ó. Ele está reclamando de uma sequência aqui, ó, do align, tá? Você pode fazer isso aqui também, ó. O próprio Overleaf, ele já tem o GPT dele integrado aqui, ó. Ele já te dá uma sugestão
para você corrigir aqui dentro. Ó, se você for em Suggest Fix, ele já vai dar uma sugestão para você corrigir. Ó. Ele já deixou vermelho o seno aqui, ó, barra seno. Ó. Então, ele está dizendo assim, ó, a melhor sugestão é você substituir o barra seno aqui, ó, que aí vai ficar certo. Ó. O que ele está dizendo? Ó, eu usei barra seno, e o certo é barra sim, porque está em inglês, né? O seno aqui em inglês. Então, o Luciano deixou aqui, ou eu, na verdade, né? Na verdade, foi ele, né? Que é a primeira equação, barra sim. E aí, vou compilar e vamos ver o que acontece. Vou sair aqui da saída de erro. Vamos ver se some o vermelhinho, ó. Agora sim. Tá desalinhado tudo aqui, dá para alinhar depois. Isso aqui é outra história. Tem que alinhar aqui com esses arrobas aqui que dá trabalho. Mas ele sai as duas equações e saem as duas numeradas aqui, pessoal. Tá? Então você já pode citar essas equações com um label ali também dentro. Né? Tinha um label aqui, equitensão. E aí você pode colocar um label para cada equação e citar elas com barra ref dentro do teu texto. Beleza? Então veja como fica legal aí, numerado, tudo, coisa bem bonita. Então agora eu vou apagar isso aqui e vou deixar o original aí para não estragar a dissertação do Luciano. Vamos apagar aqui, vamos voltar ao que tinha antes e vamos recompilar, tem que dar certo novamente. Então tá aqui a equação, ele usou o equation, ó, ele já identificou. Vamos compilar e vamos ver o que acontece. Vai ter que voltar ali até a equação da tensão senoidal, tá? Olha lá, voltou ao que tinha, tá? Para a gente fechar a parte do LaTeX e ir para o Orange, eu quero mostrar, então, o ambiente de tabelas. É muito parecido, vamos ver se tem alguma tabela aqui. Eu acho que tem uma aqui que ele fez. Tem aqui algumas tabelas, ó. Vamos nessa aqui, vou dar um duplo clique. Vamos ver aqui o ambiente de tabelas. Então, a tabela, pessoal, funciona assim, ó. O ambiente é o begin table ou o begin tabular. Então, veja, ela já fica formatadinha, bonitinha para você, você não precisa ficar puxando para lá e para cá as bordas da tabela, que é um saco lá no Word, é a mesma coisa, ó, eu boto aqui o Begin Table, dou as mesmas opções da figura, barra Centering para ela ficar centralizada na página, boto um Caption também para ter a legenda aqui na tabela, e aí o Label, que é o nome que eu vou usar para chamar essa tabela com o barra ref no texto, usando referência cruzada. Aqui, obviamente, o Luciano fez uma tabela no Word, pediu para o GPT converter para o LaTeX e colocar aqui para ele. Né? A gente já faz isso. O GPT, se você jogar uma imagem de uma tabela, ele já converte para o LaTeX e vai fazer uma tabela dessa para vocês. Então, vai ficar muito fácil. Tá? Então, ó, mas tem que entender o que tem aqui dentro. Ó. Aí, dentro do Begin Table, normalmente você bota o Begin Tabular X, que é um subambiente de tabela que ele permite formatações. Tá? Então, normalmente, você tem um table fora e um Begin Tabular X dentro. Tá? E dentro ali, a tabela funciona assim, ó. Você separa as colunas com esse e-comercial, ó. Então, eu coloco lá, autor barra ano, esse text BF aqui, entre aspas, é para ficar em negrito, tá? O text it é em itálico, né? Ele usa sempre essa simbologia, tá? Então, esse aqui é a primeira célula aqui, ó. Aí eu coloco um e-comercial, segunda célula. Novamente, vocês não fazem isso à mão tudo, né? Você vai botar no GPT para ele fazer para você. Depois a próxima aqui, plataforma, e aí eu fecho a primeira linha, ele bota um H-line. Ah, professor, eu quero 2 linhas horizontais. Você bota lá um outro H-line, ó. Faz uma tabela mais legal, ó. Aí ele bota uma segunda linha aqui. É tudo por comandos, né? Ele vai estilizando a tabela e cada revista, ó, ele fez uma linhazinha dupla aqui, ó. Até mais legal, ó. Vou deixar assim, tá? Então, linha de baixo, mesma coisa, ó. Boto aqui a primeira célula, e-comercial a segunda, e ele vai formatando aqui a largura do jeito que eu quero. Ah, professor, minha tabela tem muitas colunas e está extrapolando a linha. Você pode diminuir o tamanho dela toda. Se ele tem algum
O LaTeX, se vocês olharem no manual, ele tem vários comandos para tamanho de fonte. Diferente do Word, que você escolhe lá 20 pontos, 18 pontos, e você pode mudar pontualmente, o LaTeX, ele não aceita isso. Você pode mudar dentro de um ambiente específico. Por exemplo, eu quero mudar a tabela, eu boto lá barra small, né? E ele vai diminuir todas as fontes da minha tabela como um todo, ó. Ela vai ficar bem pequenininha agora, vou diminuir a fonte aí, ó. Ó, diminuiu mais. Ah, eu quero menor ainda. Vou para barra timing. Esses comandos são todos do manual lá. É só consultar os comandos básicos. Vai deixar menor ainda, ó. Ó, uma mini tabelinha, ó. Então, e se eu tiro isso aqui, ele vai usar a fonte tamanho padrão de todo o texto, que é o recomendado, né? Mas às vezes em um artigo eles têm né, às vezes passa um pouquinho da margem, aí você diminui um pouco a tabela, tá? Certo, pessoal? Então isso aqui é um ambiente de tabela também, cito a tabela com aquelas referências, né? Então, eu acho que os comandos básicos, eu não vou falar de códigos, aqui tem ambiente para você citar código, né? Então, você pode citar o Begin Algorithm, você pode citar o algoritmo, ele já bota numa fonte bonitinha, né? Identa aqui com linhas para você se guiar no algoritmo. Então, fica bem legal o texto. Depois você exporta o PDF e tá tudo com link aqui, ó. Se você clicar nos links aqui, você vai direto para o site do artigo, né? Clica aqui, ele já tem acesso ao artigo, então fica muito fácil de corrigir as coisas também, né? Vamos entrar no site de uma revista agora, né? Para a gente ir pro Orange. Vamos entrar na Wiley, ó. Vamos lá, Wiley. Vamos pegar uma dessas aqui, ó. Journal of Applied Polymer Sciences, aí, que é da área de materiais. Então, vamos lá. Ó, aqui, quando você vai entrar numa revista para fazer a submissão, normalmente você vai aqui em For Authors, para você ver qual que são as exigências da revista em relação à publicação, né? Então, você olha aqui as revistas publicadas, aqui os artigos, etc., mas você começa por aqui, vai ver em Author Guidelines. Quando você for em Author Guidelines, que é o guia, aqui o checklist que você tem que fazer para publicar uma revista, ele vai dizer aqui, ó, formato, né, o que você precisa para preparar, e aqui, ó, por exemplo, ó, documentos, ó, para uma avaliação mais rápida e mais simples, use os seguintes documentos. Olha aqui o que tem, ó. Se você clicar no primeiro, ele já tem o checklist para você escrever o teu artigo científico. Aqui tem o template para o Word, aqui, ó, template em LaTeX. Se você clicar aqui, ó, você baixa o template em LaTeX e aqui já tem, ó, todos esses arquivos ali que você necessita para você arrasta isso para dentro do Overleaf e já vai aparecer a revista, ó. Aqui já tem o compilado, ó, se eu abrir aqui, ele já tem o formato do artigo da Wiley, tá? Eu vou jogar no Overleaf ali para vocês verem como é que a gente faz, ó. Vou fechar essa aba, tá? Vou lá no Overleaf, fechar, tem muita aba aqui. Vou abrir o meu Overleaf, então esse aqui é um Overleaf, vou voltar lá para o meu. Aqui, então, o Overleaf, quando você faz a tua conta no Overleaf, vai aparecer que todos os teus projetos, você pode ir no New Project aqui e entrar com um Blank Project, né? Dar um nome para o projeto, vamos colocar teste, né? Crio, ele já vai fazer isso aqui para você, ó, aquele documento básico. Você pode substituir esse arquivo por um arquivo da revista, ó. Vou lá, pegar o template da revista, vou lá nos meus downloads, que eu acabei de fazer, vou arrastar aqui, ó, esse template aqui dentro, ó. Dá um upload, vamos ver se ele do próprio zip, eu vou ter que descompactar aqui, deixa eu deletar esse cara aqui, vamos descompactar aqui, fazer uma pasta, ó. Extrair tudo, vamos lá. Já extraí aqui, então vou copiar todos os arquivos que tem aqui, ó, e vou jogar para cá, ó. Tudo num bloco, ó. Dou upload de todos eles. Ó, ele já vai colocar tudo aqui. Esse arquivo de teste aqui eu já deleto ele, que é esse que está na tela.
e aqui eu vou usar o tech, o ponto tech aqui, que é o template da revista. Dou um recompilar, ó, eu já vou ter o PDF aqui, ó. Então ele já está, claro, esse template aqui é horroroso, né, dessa revista, mas você vai ver outras da Willy e fica bem bonitinho, né? Vou abrir um aqui, né? Mas veja como é fácil. Aí você já começa aqui colocando os autores, né? Vamos lá, bota os nomes aqui, as filiações, etc. Né? Vamos pegar um outro aqui já editado, que também é um template pronto. Vamos pegar uma aqui, aqui, ó, da I3E, que é uma outra editora legal, ó. Esse aqui também é um template pronto deles, ó. Você já vai editando, ele já fica aqui bonitinho no formato da revista, ó. Esse aqui é um template mais legal, ó. Né? Então ele já vem assim pronto para você só vai editando. Ele já fica formatado em coluna dupla. Você vai usando os mesmos comandos ali para fazer equações, tabelas e assim por diante, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso, vocês podem interromper, né? Se tiverem alguma dúvida e eu souber, né? A gente pode ir discutindo aí, tá? Não conheço todas as ferramentas, né? Obviamente a gente sempre está aprendendo, mas o básico para fazer o artigo com essa ferramenta, com o Overleaf, o LaTeX, eu acho que é mais ou menos isso, tá, pessoal? Vamos agora olhar, então, né, se não tiver nenhuma pergunta em relação a isso, vamos olhar um pouco sobre o Orange, tá? Eu tinha alguns exercícios aqui para a gente fazer, como eu acabei fazendo em tempo real, eu vou pular aqui e vou deixar como tarefa de casa aqui. Então, tem o exercício como criar um projeto, como colocar uma figura, fazer uma tabela, né? E colocar uma equação nessa tabela. Então, isso fica tudo, né? E também citar referências fica de exercício. Agora, vamos dar uma olhada no Orange, tá? Então, o Orange é um software, como eu falei, de análise de dados e criação de gráficos que é bem intuitivo, assim, e se usa muito na pesquisa, também na indústria, na parte de ensino, para a gente trabalhar aí com planilha de dados e fazer gráficos, tá? Então, a interface do Orange é essa aqui é uma interface bem antiga, eu vou abrir o meu aí, que é um pouco mais novo. Ela lembra um pouco o Excel aqui, ó. Podem ver, tem um menu gráfico, vários menus aqui, gráficos laterais, e os teus dados você coloca assim na forma de planilhas, tal qual a gente faz no Excel. Essa é uma grande vantagem, porque o Excel é um software muito popular, então todo mundo já mexeu com o Excel, já conhece, então fica familiar você trabalhar com o Orange. Tá? Então eu vou mostrar aqui algumas atividades importantes, como que a gente faz com o Orange, que é importar dados, depois fazer gráficos, personalizar e salvar eles, que a gente usa isso para fazer artigos, para fazer a dissertação, TCC, tese, fazer alguma estatística básica e como manipular esses dados no Orange. Assim como o Excel, você pode fazer cálculos no Orange, transformar os teus dados e melhorar os teus gráficos, tá? E depois eu vou fazer um ajuste de curvas aí, também é uma coisa que a gente faz no Excel, mas no Orange é muito melhor, assim, fica muito melhor o ajuste, o algoritmo dele é melhor, e você precisa dar menos cliques para chegar com algo mais qualificado do que no caso do Excel. Vamos lá, então, começar com a importação de dados. Eu vou minimizar aqui a minha tela, e aqui eu já tenho um item do Orange, tá? Vou abrir ele aqui, o Orange Pro, tá? A minha versão é uma versão de 2022, antiga, tá? Mas como eu falei, vocês podem pedir a licença de estudantes. Ó, aqui é o notebook do Orange, tá? Como é que eu importo dados no Orange? Para fazer isso, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, vou pegar uma pasta aqui, doutorado, pesquisa, vamos pegar a disciplina, aula Orange. Aqui eu separei um notebook. Eu coloquei uns dados aqui no Excel, tá? Em duas colunas. Isso aqui é um espectro, é um espectro UV-Vis, tá? Né, a gente faz a medida do comprimento de onda em função da intensidade,
tá? Essa intensidade aqui, ela está em unidades de contagem, que é uma unidade do próprio equipamento. Normalmente, a gente tem que normalizar esse dado aí de 0 a 1, alguns deixam dessa maneira, porque não tem uma unidade específica, tá? A gente vai fazer isso no Word. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso no Word. Uma é selecionar aqui os dados, né? No Excel, então, eu seleciono, segurar o Ctrl aqui, ó, ele seleciona meus dados. Se eu der um Ctrl+C e der um Ctrl+V aqui, ó, ele vai colar os meus dados aqui, eu posso trabalhar com isso. O ideal é colocar os nomes aqui em cima, ó, onde está long name, eu boto o nome, porque daí ele já bota isso no eixo X, e esse cara aqui, se eu colocar aqui, ele bota no eixo Y. Units aqui é para você colocar a unidade. Então, se você quer, por exemplo, colocar o nome no eixo e quer que o padrão científico é você ter, né, no eixo X, o nome da unidade entre parênteses, o nome da variável independente entre parênteses a unidade. E no eixo Y, né, o nome da variável entre parênteses a unidade, tá? Então, ele já distingue isso para você. Comando Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+Z, né, ele funciona do mesmo jeito que no Word e no Excel. Então, eu vou dar um Ctrl+Z, deixa eu ver se o meu não está bugado, para voltar, ó. Então, ele apagou. Vamos fazer a importação pelo jeito clássico, que é a gente vindo por aqui, ó. Se você vir por aqui, ó, import em data, import file, import data wizard, meu tá meio bugado, às vezes eu tenho que dar vários cliques aqui. Vamos ver se ele funciona. Ctrl. Ó, ele tá travando porque essa versão, ó, agora deu, tá? Se eu clicar no import wizard, ele vai pedir para eu selecionar que tipo de dado eu quero importar. Você pode deixar tudo padrão, tá, pessoal? Dado de máquina aleatório, assim, medidas, normalmente o formato é o ASCII, que é um formato livre, tá? Então, você vai aqui em File, procura um arquivo, tá? Eu vou procurar o arquivo ali que eu salvei ali a minha planilha, que está lá na minha pasta das disciplinas ali. Vamos achar o nosso curso, então, disciplinas, está na área de métodos matemáticos, aqui na pasta do... Olha, veja aqui que eu coloquei em formato DAT. Vamos deixar todos os arquivos, ó. Aqui eu tenho vários arquivos que eu posso importar. Vamos importar esse aqui, ó. Add file. Vamos ver aqui, ó. Então, eu peguei um arquivo CSV no Excel, vou dar um OK. Esse aqui deu problema. Vamos fazer o seguinte, não era esse aqui, o CSV, ele dá problema, tá? Vamos pegar um TXT, não era esse aqui que eu queria, é esse aqui, ó, desculpa. É esse filme... poxa, eu não salvei. Deixa eu fazer aqui, ó, uma coisa antes. Vamos salvar esse aqui, ó, em um arquivo, no bloco de notas aqui, que é melhor, tá? Aqui, ó. Então, aqui eu coloquei em duas colunas, né? Com um cabeçalho aqui, e separei por um espaço aqui, ó, os meus dados. Vamos salvar esse cara aqui, ó. Salvar como? Vamos botar nessa pasta aqui, ó. Nessa aqui, dados. Vamos chamar de teste. Eu jurava que eu tinha salvado um arquivo. Teste. Vamos lá, vamos procurar. Tá aqui o meu teste, ó. Vou dar um add file, ó. Ele vai adicionar a minha fila, o meu arquivo aqui. Vou dar um OK, vou dar um next. Aqui você já pode conferir se deu certo. Se não der nenhum erro. Por exemplo, eu tentei importar um arquivo CSV do Excel. Ele já deu problema. Dá para importar, professor, do CSV? Dá, mas é mais complicado. O ideal é você copiar ali e fazer um TXT. Aqui você escolhe já, ó. Na primeira linha, ó, está o título, né? As 10 primeiras linhas ele deixa para configuração. Tá? Até as 10 primeiras você pode encher de texto que ele já entende. Então, eu deixei o texto na primeira, ó. Então, aqui eu coloco long names 1. Ele já vai pegar isso com texto. Se eu tivesse colocado na primeira linha o nome e na segunda unidade, eu poderia colocar na linha 2 aqui, ele já identificaria o texto e diria que era a unidade e colocaria aqui para mim, ó. Tá? Mas como eu não tenho nada, botei na primeira, deixa o nome. Você pode colocar outros comentários aqui, até as 10 primeiras linhas, é tudo possível. Então, ele já leu aqui, eu dou um next aqui, dou um finish. Ele vai já colocar para mim aqui, olha que legal, ó.
Então, ele colocou já na linha 1, na primeira coluna, os meus dados, que é o comprimento de onda, e aqui na linha 2, na coluna 2, ele já colocou a intensidade. Ele já faz um gráfico, né, do teu dado contra esses índices aqui de 1 até o número de dados que você tem, né, até o final, ó, eu tenho 2.048 dados, então ele faz um plot aqui para você ver, né, desses índices contra o teu dado, você já tem até uma ideia como é que vai ficar o teu dado aqui, ó, antes de plotar. Como é que eu ploto no Orange? Igual o Excel, ó. Clico aqui, seguro Ctrl, clico aqui e eu venho aqui, ó. Aqui tem opções de gráfico, ó. Posso fazer um gráfico com linhas, aqui eu posso fazer gráfico com pontos, colocar barra de erro, com bolhas, com linha e ponto, que eu não recomendo, colunas, igual Excel, ó. Posso fazer gráfico waterfall, gráficos em 4 quadros, eu tenho que ter mais dado para isso, né? No nosso caso, como a gente só tem 2 colunas, e é um espectro, eu vou fazer esse gráfico com linhas. Então, eu vou clicar aqui, ó. Esse é um atalho. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu tenho o plot aqui também, ó, com linhas. Mesmo os atalhos que tem ali, eu tenho aqui, ó. Vamos botar aqui. Ó, já fez o meu gráfico. Então, ó, já ele. O que é a vantagem desse software em relação ao Excel? Olha o tamanho da fonte aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, assim como o Excel, eu posso mudar a fonte aqui. Ele já vem numa fonte 22. O Excel e o Word vem com uma fonte desse tamanho. Quando você bota ela no texto, fica muito ruim de ver, tá? Então isso aqui já é um formato científico, ó. Se você exportar essa figura, configurando muito pouco, você já tem uma figura de artigo, tá? Mas ainda tem umas coisas ruins nessa figura, tá? Veja que aqui ele já bota uma legenda, se eu clicar e puxar para cá igual o Excel, você pode trabalhar com essa legenda, posso deletar ela se eu quiser, aperto o delete, ela some. Vamos brincar agora com esse gráfico aqui, vamos puxar ele para cá. Veja que normalmente o gráfico científico ele é quadrado, tá? E ele tem bordas. Isso é outro problema do Excel, aquelas figuras são retangulares. Então eu posso clicar aqui no meu gráfico, ó, selecionei ele, aqui do lado, ó, eu posso colocar quantos eixos eu quiser, ó. Veja que aqui, ó, eu posso colocar uma borda em cima, botei um eixo em cima, e posso botar um eixo lateral, ó. Então eu posso fazer figuras, uma figura dentro da outra, com 2 eixos X e um Y, fica muito legal para alguns fenômenos, tá? Aí, digamos que eu não quero isso que está em cima, eu clico, deleto, clico aqui, deleto, clico no eixo aqui, ó, deleto, clico no outro eixo, deleto, e eu já tenho a minha borda. Veja que aqui os ticks estão para dentro, aqui os ticks estão para fora. A gente pode configurar isso também, tá? Por hora eu vou deixar assim, depois eu mostro como é que configura isso, tá? De novo, veja que esse gráfico, ó, ele tem um espaço em branco aqui, pessoal. Isso aqui, ó, nunca façam isso numa figura de artigo. Sempre a ideia é otimizar o máximo do espaço e minimizar a área em branco do artigo, da figura, né? Então, como é que eu faço para retirar essa banda em branco aqui, ó? Eu vou ter que configurar o meu eixo Y e tentar começar em 0 aqui, ó. Estou próximo de 0 aqui. Então, como é que eu chego lá? Como no Excel, do duplo clique aqui, ó, ele vai me dar as propriedades desse eixo. Então, apareceu aqui para mim, né? Essa caixa. E aqui, ó, em Scale, a escala, ele está dizendo, ó, meu eixo vai de menos 5.000, ó, o eixo vertical, e o horizontal já posso mexer também. Vamos continuar no eixo vertical, tá? Vou estar de 5.000 a 7.000, quero começar em 0, ó. Vamos ligar o meu Nulock, vou começar em 0, vou dar um Apply, ó, ele vai atualizar o meu gráfico, ó. Deixa eu puxar para o lado. Veja que ele ainda não está em 0, tá? Eu tenho um certo ruído e o meu dado começa acima de 0. Então, vamos puxar um pouco mais para cima. Eu posso olhar lá nos meus dados, vou dar um OK para sair dessa tela, puxar aqui, ó, o meu notebook está aqui, ó, tá? Veja que meus dados começam aqui perto de 151. Ah, professor, e se eu quero saber o máximo e o mínimo dos meus dados, o que eu faço? Vai fazer o seguinte, seleciona aqui, ó, clica com o botão direito e coloca aqui, ó, Statistics on Column. Open Dialog, ele vai abrir uma caixa, você vai dar um OK, aqui, ó,
e ele vai abrir uma aba para você com toda a estatística dessa coluna. Então, você vai aqui, ó, ele vai te dar média, desvio padrão, soma dos dados, mínimo, máximo. Então, aqui você já sabe, ó, o mínimo, ó, 151,9. Vou botar 151, ó. Vou voltar aqui para minha aba teste. Vou botar 151, é o valor mínimo que eu tenho nesse eixo aqui, ó. Né? Não, na verdade eu fiz errado, né? O mínimo nesse eixo. Eu quero nesse eixo, então eu quero estatística desta coluna aqui, ó. Vou clicar aqui, né? Vamos lá, Statistical Column. Vamos lá. Vou dar um OK. Vai aparecer aqui a estatística da coluna 2, ó. O menor valor é 1.233 e o maior 63.550. Então aqui, ó, eu vou ter que puxar um pouquinho, né? Tem que puxar aqui 1.233 unidades para ficar rente aqui, ó, né? Com a borda do meu gráfico. Vamos dar um duplo clique aqui de novo para a gente puxar esse nosso gráfico. Então eu vou lá para o eixo vertical, não vou começar em 0, vou começar em 1.233. Vou dar um apply para ver como é que fica, ó. Olha só como ficou legal já, ó. Já ficou rente, ó. Eu otimizei o meu espaço. Ainda dá para otimizar mais. Aqui em cima, ó, tem uma borda em branco, eu não preciso disso. Eu posso olhar o valor máximo, ó. 63.550. Eu vou para 65 aqui, ó, para ficar melhor, ó. Vamos lá. Vamos lá, então. Até 65 mil. E vou dar um apply para ver como é que fica. E dar um OK. Ó, nesse eixo eu resolvi meu problema. Veja que aqui também eu tenho um problema. Ó. Vamos ver aqui no eixo X, ó, a estatística da coluna 1. Ó. Eu vou de 151 a 951. Aqui eu estou indo até, passando de 1.000, e aqui estou indo até 0. Eu não preciso dessa borda em branco. Vamos cortar aqui, ó, inclusive como não tem informação aqui, vamos cortar em 200 e vamos aqui até 950. Vamos lá. Vamos lá, vamos agora configurar esse eixo aqui, o eixo horizontal. Duplo clique no eixo, escala, vamos para o horizontal, então vamos começar em 200, dá um tab aqui, ó, 950, dá um apply, OK, olha só, que legal ficou esse gráfico, né? Mas ainda tem coisa ruim, né? Ainda a gente tem uma curva muito fina, visibilidade ruim. Vamos mudar essa linha. Dá um duplo clique aqui, ó, na linha, ele me dá as opções de linha, assim como o Word, ó. Normalmente a gente usa uma espessura de linha 2 aqui, ó. Você dá um apply, já engrossou a linha. Vamos botar uma cor vermelha aqui, ó. Apply, já fica melhor. Ah, professor, eu queria avaliar essa área aqui, ó. Destacar essa área aqui, para o meu experimento é importante. Como é que eu faço? Se ele tem ainda essa opção aqui, ó. Fill area under the curve. Então, ele vai preencher essa área abaixo da curva. Se você colocar um enable aqui, né, e dar um apply, ele vai preencher aqui dentro. Bah, essa cor tá horrorosa, professor. Você vai aqui, né, dá um cancel, duplo clique aqui na tua cor. Vamos ver que ele vai dar uma opção para a gente mexer aqui dentro. Se o meu software não travar, ó. Vamos ver pattern aqui, ó. Então, se eu for, né, em pattern aqui, ele vai aparecer aqui fill, ó, que é preenchimento. Tá em preto. Vamos colocar uma cor mais bonita. Vermelho, apply. Opa, tá muito vermelho isso. Eu quero colocar mais de uma cor. Ele aceita até duas. Gradient fill. Two colors. Vamos dar um apply. Já vai dar um efeito, ó, do vermelho para o amarelo. Vou fazer um vermelho para o preto, né? Dá para fazer isso aí também. Pegar um tom de vermelho melhor, um laranja. Você pode ficar brincando com cores aí, né? Deixar o gráfico melhor. Ah, professor, agora esse vermelho aqui está muito colorido. Vamos botar essa linha preta, então. Bota aqui. Ah, eu quero pontilhar a linha. Você vai aqui no padrão Dash e pontilha. E assim por diante, tá, pessoal? Dá para fazer um monte de coisa. E ele aceita muitas opções. Eu não conheço todas, como eu falei. Então, tem que ficar explorando, né, o software. A ideia é dar uma base. Vamos botar aqui uma linha sólida, né, o padrão.
E aí está o nosso gráfico, nosso espectro. Outra coisa legal, né, é isso aqui, ó. Então, veja que nesse menu lateral, eu tenho comandos que me ajudam a fazer identificação. Por exemplo, eu quero saber esse pico aqui, ó. Eu clico aqui, ó, com esse alvo, Screen Reader, eu coloco aqui, ele me dá aqui embaixo as coordenadas desse ponto. Então, eu sei que aqui eu estou no ponto 455 nanômetros e eu tenho uma intensidade de 63.000. Então, isso aqui eu posso extrair esse dado aí, fazer uma análise. Tem um outro pico aqui, né? Posso clicar aqui e também consigo pegar os picos. Outras coisas que eu posso fazer, eu quero fazer quero escrever aqui, ó, quero mostrar esse pico aqui. Você pode vir aqui, pegar uma setinha, ó, e fazer isso aqui, ó, como no PowerPoint. Pega o T de texto aqui, ó, escreve, ó, o que você quiser. Você coloca lá o pico lá, esse pico quanto que era? 453 nanômetros. Clica fora, pode arrastar aqui, pode pegar essa seta aqui, girar ela para cá, puxar para cá. Então, você pode ir configurando o teu gráfico a bel prazer, tá? Então, a quantidade de ticks aqui você pode configurar clicando neles também. Eu não vou passar por tudo isso, tá? Você vai vendo aqui, ó, esses ticks grandes aqui a gente chama de major ticks. Veja que ele está de 200 em 200. Digamos que eu queira de 100 em 100. Então, eu coloco 100 aqui e eu dou um apply. Ele vai aparecer mais ticks aqui com marcações. Entre esses dois aqui só tem um. Ó, minor tick só tem um. Eu quero 5, professor. Coloca 5, dá um apply. Ele vai botar mais marcações. No eixo de cima, professor. Aí você clica no eixo de cima e vai, aqui não, agora não dá, vai colocar no eixo de cima e vai configurar ele da mesma maneira. Ó, vejo que o de cima está de 0 a 10, está diferente desse. Você tem que sincronizar os dois, botar a mesma escala, os mesmos ticks. Aí eles vão ficar idênticos em cima e embaixo. Isso é tudo configurável. Tá? Eu não vou fazer isso agora, né? Mas também fica aí de atividade. Outra coisa legal que dá para fazer vamos voltar aqui para o nosso bloco de dados aqui, ó. Eu tenho várias abas aqui, vou voltar para a aba teste aqui que a gente está fazendo. Se eu clicar aqui, ó, e colocar insert, ele bota colunas aqui, tá? Digamos que eu queira, porventura, normalizar esses dados de 0 a 1, né? Por algum motivo, eu quero expor de 0 a 1 porque essa unidade não tem sentido. Eu posso fazer isso no próprio Orange, tá? Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, intensity, colocar a unidade aqui, unidades adimensionais, o arbitrary units, que a abreviação é assim, posso colocar desse jeito. E aí eu posso usar comandos aqui, ó. Veja que tem nessa linha aqui o f de x igual. Isso aqui é igual a barra de fórmulas do Excel. A gente pode colocar aqui e ele entende como colunas a sintaxe call. Professor, como é que eu vou saber essa sintaxe? Você vai no help do Orange, lá tem tudo isso. Eu já acostumei. Se você colocar call aqui, né, e colocar a coluna call C, ele já sabe que ele vai pegar todos os dados da coluna C. Se eu pegar todos os dados da coluna C e dividir aqui pelo máximo, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Qual que é o valor máximo? Eu quero tentar deixar isso de 0 a 1. O valor máximo dessa coluna aqui, a gente já fez a estatística. Vamos ver aqui. Ó. Então, essa é a coluna 2. Vamos lá. Ó, a estatística da coluna 2. O valor máximo é 6.350. Se eu dividir todos os valores por 6.350, o valor máximo vai ser 1. Então, vamos lá. Se isso estiver começando em 0. Né? Então, vamos fazer isso. Quero dividir por 6.300... Eu esqueci o valor. 63.550. Vamos lá. 63.550. Olha só o que ele fez, ó. Normalizou todos os meus dados até, né, com o valor máximo. Ó. Vamos lá para o máximo. O máximo está aqui em 453. Vamos lá em 453 aqui para ver o valor. Então, sei que aqui, ó.
Aqui o 453 está com 1 aqui, tá? Porque ele dividiu por esse valor todo mundo, então o resto é uma fração disso. Então ele faz o cálculo com o Excel. Ah, professor, agora eu quero plotar essa contra essa, não quero mais essa. Pode deixar esse gráfico aqui, selecione esses dois e faz um outro plot. Ele vai ficar aqui, ó. Tá? Certo? Essa translação aqui também você pode fazer com cálculos. Você pode subtrair o menor valor de todos eles e puxar ele automaticamente para baixo, tá? Que seria subtrair o menor valor aqui da nosso gráfico. Outra coisa que você pode fazer é suavizar isso. Normalmente se faz uma medida lá, FTIR, às vezes tem ruído. Se você quiser matar esse ruído, ó, a gente tem muito pouco ruído aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Essa região aqui eu tenho um pouco de ruído. Eu posso suavizar isso aqui, ó, tá? E posso suavizar aos poucos. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir uma coluna aqui, eu posso selecionar esse dado e vir aqui, ó, em Statistics, vou ver análise, ó, Signal Processing, e eu vou aqui em Smooth. Se eu dar um OK aqui e usar o padrão, dar um OK, ele vai criar, ó, com o cabeçalho uma coluna suavizada para mim. Eu posso selecionar essa e colocar um gráfico com linha, e ele vai suavizar um pouco para mim esse ruído, ó. Tá? Eu posso plotar uma em cima da outra para eu ver melhor isso. Vou deletar esse gráfico. Vamos plotar agora essa coluna, essa e essa. Veja que aqui você pode escolher. Ó, veja que esse A eu tenho entre parênteses X e aqui tudo Y. Eu posso escolher quem que é X e quem que é Y para plotar. Então, eu quero plotar esse A com esses dois Y. Vou dar um plot. Olha só. Aqui não vai ficar legal, né? Por quê? Porque essas escalas estão muito diferentes, né? Vai ficar, pensei que ia ficar bom, mas não vai, tá? Ele vai plotar, ele está plotando essa primeira aqui, ó, porque essa aqui é muito grande, mas se você dá um zoom aqui, ó, você não vai ver nada. Não deu certo isso aqui, tá? Vou dar um Ctrl Z. Essas escalas são muito diferentes, tá? Essa aqui é muito grande e essa aqui é muito pequena, tá? Não vai dar para ver uma em cima da outra. Vou dar um delete aqui. Infelizmente não vai dar para ver, tá? Mas se você fizer aqui individualmente, você consegue, vai suavizar, só não vai dar para ver em cima da outra. Que ó, essa escala vai de 0 a 1, essa aqui de 0 a 6.000 fica complicado, tá? Dá um zoomzinho aqui, melhor. Vamos ver se a gente consegue ver de outro jeito. Ele deu uma suavizada um pouco maior aqui, vamos ver se em relação a essa aqui a gente consegue ver alguma coisa. Ó, então, voltar aqui. Aqui ficou difícil de ver, tá, pessoal? Mas se vê que aqui está um pouco mais suave do que aqui. Ele passou um filtro aqui, um filtro de média. Então, ele faz a média ali. Às vezes, para o FTIR, quando você está ali com uma oscilação muito grande. Claro, você não pode suavizar demais para perder, a ponto de perder dados. Mas, suavizar um pouco para ficar um pouco mais legível é uma boa. Tá, pessoal? Eu acho que o meu tempo está estourando, né? Daqui a pouco eu acho que encerra. Eu ainda tinha o fitting para mostrar, mas eu vou deixar para uma próxima ocasião aí. Alguma pergunta, pessoal, em relação a esses dados aí que a gente explorou? Alguma curiosidade aí que vocês já trabalharam com essas ferramentas, tem para acrescentar aí? Eu fico aberto aí a perguntas. O senhor Piva aí também, se esqueci de alguma coisa, aí me puxa a orelha, e a gente tem ainda um tempinho.